Então vamos falar sobre família e a gente tem aqui algumas referências sobre a família. Falar um pouquinho assim sobre, por exemplo, a importância da família, família, a prece, porquê da família, as dificuldades em família, essas coisas que normalmente a gente vive aqui na Terra. De vez em quando a gente tem umas ideias assim meia malsãs, porque no fundo, aqui na Terra, nós precisamos se esmerar, se preocupar, se esforçar para buscar uma inspiração superior, porque na maioria das vezes as inspirações que nós temos são terra-terra. E às vezes não são só terra-terra, são baixo terra-terra, sabe? Baixo terra-terra, assim, para a gente dar um exemplozinho assim meio simples, é que normalmente as nossas inspirações por nós estarmos envolvidos no planeta, pelas dificuldades do planeta, pelas nossas próprias deficiências, nossas próprias fragilidades, muitas vezes as nossas inspirações não vêm lá de cima. O... São raros os espíritos que conseguiram constante inspiração superior. A gente tem o Chico Xavier, que tinha essa constante inspiração superior, mas, por exemplo, os autores do mundo, a maior parte deles tiveram e têm inspirações de baixo terra. Se a gente vê, por exemplo, os romances, as novelas, os filmes, normalmente é para falar coisas assim das fragilidades humanas, dos defeitos humanos. Quase nunca se tem alguma coisa assim para se elevar, para se engrandecer. Então, nós precisamos dos livros espíritas. Olha, tem um verdadeiro manancial na nossa mão que muitas vezes a gente menospreza. Se nós tivermos algum livro espírita em casa, já li esse livro, não tem problema, leia de novo. É sempre importante a gente conhecer a doutrina através da literatura. Mas vamos lá. A família é a primeira sociedade do espírito, ele entra em sociedade, né? Aqui na Terra, as sociedades, a maior parte delas sempre dá problema, né? Os sócios sempre têm problema um com o outro. É difícil uma sociedade que avança, né? Aí, devagarzinho, eles estão criando aí formas de sociedade para essa sociedade avançar. E a gente vê raras vezes uma sociedade de 50 anos, de 100 anos, 200 anos, né? Mas normalmente essas sociedades dá problema porque tem um ponto de vista, outro tem outro, um tem um interesse, outro tem outro. Mas em família, a gente já entra em sociedade, já criamos uma sociedade em família. Então o pai fica sócio da mãe 50%, né? Faz lá um contrato de 50%. E depois vem os filhos, né? Dependendo se vir um filho só, ele pode ter uma prioridade de 100%, se vir dois, vem prioridade de 50%, essa sociedade que a gente cria quando a gente tem uma família, não é mesmo? Bom, e para que a gente cria essa sociedade? Essa sociedade a gente cria para aprender a amarmos uns aos outros. Não raras vezes a gente recebe em família alguém que nós desamamos. Olha aí, criando palavras bonitas, né? Desamor, desamamos no passado. Não o amamos suficientemente, muitas vezes colocamos ele em situação embaraçosa e aí ele volta com a gente da nossa casa, no nosso lar, no nosso seio, para continuar desenvolvendo o amor de nós para com eles e muitas vezes deles para conosco. Então, nós estamos aí aprendendo a amar. Mas também precisamos exercitar a paciência. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho 6 filhos, 7 netos. Minha casa atualmente moram 10 pessoas. Imagine só, 10 pessoas, não é? Então, de vez em quando alguém fala assim, mas você vai na casa espírita para quê, né? Por que será que falam isso, né? Por que será? É porque é que nem o grão de mostarda, que se você perder ele, você não acha mais. A paciência é assim, se você perder um pouquinho ela, lascou, é difícil achar. Tem que procurar com muita calma, né? Mas exercitar a paciência, pelo menos construir. Porque assim, as pessoas podem dizer assim, eu não tenho paciência, eu não tenho. Mas a gente pode construir. Construção de paciência, não é difícil dar algumas dicas, respirar fundo, se desvencilhar daquela situação um pouquinho, largar um pouquinho para lá, fermentar um pouquinho as ideias para o outro dia, para outra hora conversar daquele assunto. A gente tem que construir a paciência, é isso que nós estamos fazendo aqui. Os espíritos superiores têm paciência? Imagine se eles não tivessem, porque olha, eu particularmente já venho tomando passe há mais de 40 anos.
Você, Paulão, quantos anos está tomando passe? Quase o dobro, né? E aí a gente entra lá e os espíritos falam, meu Deus do céu, 40 anos tomando passe. Olha só que dureza, né? 40 anos tomando passe, meu Deus do céu. Bom, nós estamos aqui também para reparar os nossos erros do passado, olha só. Então é assim, é paciência, é amor, é reparação. Olha quanta coisinha nessa sociedade. Então, quando a gente estava lá do outro lado da vida, aí nós estamos sentados assim numa plateia igual a essa, e aqui tem um palco onde vão passando as pessoas. Nós dizemos, como é que vai ser o seu marido? Aí começa a passar alguns assim, eu quero fazer sociedade com esse aí. Mas por quê? Ah, vai ser cabeludão, vai ser bonitão. A gente só olha os atributos, mas depois ele vai ficar careca, não tem problema. Mas depois eu também não vou enxergar direito, não tem problema. Aí faz a sociedade com ele. Bom, feita a sociedade com ele, acertou os papéis, aí ele vem e senta na plateia de novo. Agora vamos ver quem é que vai passar na nossa casa. Aí passando algumas pessoas lá, fala, esse aí, ó, pode ser esse aí. Nós é que escolhemos os espíritos que nós precisamos nos acertar com eles. Algumas vezes eles nos escolhem, mas na maioria das vezes nós escolhemos, nós aceitamos. Veja, na literatura espírita, os espíritos às vezes fazem um esforço tremendo para convencer a gente de receber alguém que nós tivemos problemas no passado. Muitas vezes acontece isso. E aí, quando chega aqui, a sociedade já está tudo pronta no papel, né? Vamos dizer assim, né? No papel espiritual. E aí, quando chega aqui, a gente quer desfazer a sociedade. Olha só. Qualquer probleminha quer desfazer a sociedade, quer ir no cartório, não é? Quer desfazer a sociedade. Aí alguns fogem da sociedade, nunca mais ninguém vê. Ele continua na sociedade, mas nem sabe por onde ele anda. É, mas deixou 4 sócios para trás, a mulher e mais 3. Meu Deus do céu, sumiu, foi comprar cigarro, não voltou mais. Algumas vezes acontece isso, a pessoa foge da sociedade, não é? Olha que coisa, que dureza, não é? Bom, os laços de família não terminam aqui, eles prosseguem. Então, não sei se isso é consolador, se não é, mas vamos, vamos pensar que seja consolador. Continua, viu? A sogra daqui, continua a sogra lá. Continua do lado de lá a sogra da gente, né? Só que provavelmente ela não vai mais ranhetar com outras coisas, ela só vai estar preocupada com as coisas espirituais, não é? De vez em quando, só que ela vai lembrar alguma coisa assim, né, aqui da terra, mas a gente prossegue com a família e na maioria das vezes a gente volta, mas algumas vezes a gente troca os papéis. Então, o que era sogra passa a ser esposa, o que era sogro passa a ser marido, sabe essas coisas assim? Troca os papéis. Ah, o que era pai passa a ser filho, vai trocando os papéis. E aí nós vamos avançando nesse sentido, porque a gente às vezes só sabe ser pai, nunca soube ser filho do nosso filho, né? Aí ele vem como pai para a gente saber como é que é ser filho dele, não é? Da mãe também, como é que a gente vai ser filho da mãe? Quer dizer, é isso mesmo, né? Como é que a gente vai ser um bom filho da mãe, né? Ela é nossa mãe, nós fomos mãe dela, então agora ela que é nossa mãe. Então, é importante a gente saber isso. A morte é assim, porque as pessoas se iludem achando que vão se livrar das coisas depois da morte. Já pensaram e não é assim? Te volta para o outro lado e percebe que, mas não é assim, meu Deus do céu, não desvencilhou nada. Aí você desencarna, sossegadão lá, vai para aquele salãozão lá para fazer uma verificação final. Aí daqui a pouco você olha de lado assim, vê alguém que você já conhecia. Fala, meu Deus do céu, essa mulher morreu 50 anos atrás, está aqui ainda. Bom, a família também não é acaso, viu, gente? As pessoas pensam que é acaso. Eu pensei que era acaso, porque eu consegui enteada. Consegui uma enteada. Não precisava ter essa enteada, né? E aí chamava ela de enteada, até que alguém falou assim: não, senhor, o senhor não pode chamar ela de enteada, o senhor tem que chamar ela de filha. Olha, que coisa, né? Dureza. Bom, os espíritos se reúnem por afinidades. Então a gente gosta de umas coisas, né? Mais ou menos assim.
E às vezes por parceria, por companheirismo, por diversos motivos a gente se une, assim, muitas vezes mais próximos. E vai indo assim, né? Então, alguns lares se encontram em reajustes e alguns com desafeto. Então, às vezes, em pessoas difíceis. Muitas vezes precisa trazer um elemento de outra família, vir para nossa família, porque nós temos um problema para resolver com ele, não é? Já perceberam? Bom, quem tem mais de 18 anos, que nem eu, sabe, né? Aí a filha vai namorar e traz o namorado em casa. Ah, que maravilha, namorado em casa. Primeira vez que ele vem jantar na sua casa com você lá, a sua filha fala assim: escuta, pai, quanto vale essa casa aqui? Olha, nunca perguntou isso? Foi só o camarada chegar lá e já perguntou uma coisa dessa. Já pensou que dureza, que é flagelo, lascado, né? Bom, os lares difíceis, segundo Emmanuel, são escolas. Escolas para reajuste, né? São escolas que nós estamos procurando reajustar. Bom, como pai daqueles que um dia nós falimos em proteger, hoje nós temos que se esforçar em protegê-los. E às vezes a gente se esforça tanto, tanto que até estraga ele. Sabe como? Aí ele vai ficando meio jovenzinho, vai levar. Ah, eu vou na festa de aniversário de um amigo da escola. Aí você leva ele, daí você nem volta de lá, porque é longe para chuchu. Você fica no carro dormindo lá até ele falar que já vai voltar, já traz com ele de volta. Aí ele vai ficando adolescente, vai ficando com mais idade. Aí você manda ele comprar um chip especial para você, que não acaba a bateria nunca, que você pode ligar para ele 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, a hora que você quiser. E é aquela proteção, assim, tudo tem que levar, tudo tem que buscar. Não, não pode atravessar a rua, meu Deus do céu, pegar ônibus, Deus que me livre, pegar ônibus. Não, fica desse jeito. A gente não pode falar de si mesmo. Eu já falei uma ou duas coisas aqui, não devia ter falado, mas eu tenho um amigo meu que ele tinha dois filhos pequenos assim, e aí falou assim: bom, agora vocês vão para a escola sozinho. Sabe o que ele fazia? Ele ia nos postes, indo atrás deles assim no poste, para ver se eles iam direitinho para a escola, sabe? Assim, esse meu amigo falou isso para mim, olha só que coisa. Porque um dia ele foi levar os meninos na escola e eles falaram assim: oh, escuta, pai, deixa a gente nessa esquina aqui, que aqui já tá bom pra gente, porque eles não queriam que o pai chegasse com o carro dele lá na frente da escola. Olha só. Aí o pai falou: agora vocês vão sozinhos. Aí começou a perseguir eles, indo atrás deles atrás dos postes para ver se eles iam direitinho para a escola, né? Olha só, excesso de proteção, não é mesmo? Bom, é, se a gente recebeu uma família, porque nem todo mundo recebe uma família, não é? Tem pessoas que não recebem, algumas pessoas se esforçam, mas não têm, não conseguem ter uma família, né? Se nós recebemos uma família, é sinal de que nós temos uma tarefa de crescimento, de redenção. Então não adianta, assim, é mais ou menos aquela música do padre Marcelo Rossi, que ele diz assim: não dá mais para voltar. Ah, o barco já está no meio do mar, não dá mais para voltar. Tem que ir dali para frente, já não tem mais jeito de voltar. A não ser que alguém empurra alguém do barco e larga ele lá e vai embora, né? Mas não é esse o caso. Não dá mais para voltar. O barco, quando a gente cria uma família, tem que seguir em frente. Ah, estou descontente, mas vai descontente mesmo, segue em frente até onde for permitido. É isso que nós estamos fazendo aqui, porque nós recebemos uma família. Então, por mais assim desgosto que a gente possa ter, por mais problemas que a gente possa ter, tem que seguir em frente. Não tem jeito de voltar para trás, não é? Porque nós estamos numa tarefa que nos foi designada. É que muitas vezes aqui na Terra a gente recebe um, quando a gente chega aqui, a Terra seduz a gente, seduz de diversas formas. Uma das seduções da Terra é aquela ideia de que as pessoas têm que ser felizes a qualquer preço. E os espíritos falam para a gente que é impossível ser feliz na Terra, gente. É impossível. Então não se iludam com essa felicidade a qualquer preço. Porque a gente pensa que vai ser feliz aqui, você troca 6 por 2. Uma pessoa que tinha um valor super alto, você arruma outra pessoa que tem um valor super baixo e você não sabia. Então, é importante a gente saber assim, não é que não vão ficar infeliz, não é isso que eu quero dizer, mas não buscar a felicidade a qualquer preço. Não é isso.
Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Até porque é assim, não é? Tá, tem um pouquinho de felicidade nesse campo, mas tem outros campos que têm outros problemas. A vida é assim. Aqui na Terra, nós somos comprometidos com as leis. Nós só estamos aqui porque estamos sentenciados. Todo mundo tem uma sentença, com todo respeito, né? Tem uma sentença que é 60, 70, 90, 100, 120, que é o tempo que a gente vai ficar aqui. A gente já não viu tanta coisa e ainda não chegou nem na metade da vida da gente. E nós já vimos tanta coisa. Vamos ver outro tanto daqui para frente. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Bom, e o exemplo de Jesus em família? Jesus curou a sogra do Pedro, lembram disso? Curou a sogra do Pedro. Pedro ficou apavorado porque ele tinha que fazer uma oferta no templo e tinha que ser uma oferta de um animal. Ele não podia comprar um animal. Aí disseram para ele: quebra um galho, aí compra uns grãos aí, umas farinhas aí, e leva lá no lugar. Mas será que vai dar certo, né? Porque eles achavam que se não desse essa oferta no templo, a pessoa não ia receber a cura. Aí Jesus chegou lá e falou: bobagem. Tá certo, você tá boa já, tá tudo certo com você. Já pensou se a gente estivesse com Jesus e ele falasse assim pra gente? Imagina que uma dor no coração, meu Deus do céu. Ele olha para você assim, diz assim: pronto, acabou, esquece isso aí, já está curado, está certo, está tudo certo. As formas de Jesus curar eram desse jeito. A tua fé te curou, sabe? Um negócio assim. O centurião, pode voltar lá, teu servo já está curado já. Olha só como que Jesus curava as pessoas. Já pensaram? Então Jesus curou na casa de Pedro, ensinou, trabalhou. Evangelho no lar, Jesus fez na casa de Pedro. Ele sempre conversava em torno do evangelho. Olha só, um bom assunto aí para o churrasco em família, sabe? Aquele churrasco regado a água com cevada. O que é água com cevada? Cevada, cevada. Já pensou conversar em torno de assuntos edificantes, não é? Mas vamos fazer uma parte aqui. Nós estamos com essa conversa muito pesada. Vamos relaxar um pouco, tá? Eu fico impressionado, viu? O grupinho da Cevada lá é impressionante a organização, o amor que eles têm um pelo outro. Porque quando chega um que é do grupo, meu Deus do céu, achei que você não ia vir, me dá um abraço aqui, meu Deus, senta aqui, ó, já pega uma. Mas não trouxe, não tem problema, senta aí. Aí vem alguém lá de dentro e fala assim: ó, essa daqui é a última. Em menos de 10 minutos já tem 50 na geladeira outra vez. Eles se cotizam ali, alguém já está encarregado de pegar o carro e buscar sem ninguém saber, pôr na geladeira, já pôr lá de volta, já repor. E a gente, pro final do ano, fica uma discussão lascada: quem vai pagar o frango, quem vai pagar a carne moída. Ai, meu Deus do céu, não, eu vou fazer pudim, não, que eu estou cansado de fazer pudim. Fica uma confusão de quem vai fazer o pudim, a salada. No final do ano, não, a confusão. Aí vai cotizar, fala: não, eu não começo, eu comi um pedacinho de nada, vou pagar só um pouquinho. Fica uma confusão. E a turma da cevada lá não tem problema nenhum, eles não discutem por causa disso. Não discute, estão sempre conversando, felizes da vida, estão tudo bem, está tudo certo. Olha que exemplo de fraternidade que falta para gente. Não é? Não seria bom na festa de Natal? Quem vai fazer? Não, eu posso deixar que eu faço isso, faço assado, faço tudo certo. Vai cotizar? Tudo bem. Quem puder cotizar, cotiza. Quem não puder, toma do mesmo, come do mesmo jeito. E a gente não faz isso. Olha, como que a gente é. Bom, e na família preferida de Pedro e Jesus, que era Marta, Maria e Lázaro? Nossa, Jesus em Marta, Maria e Lázaro, assim, deixou aquele ensinamento da Marta com a Maria e deixou aquele ensinamento fantástico com Lázaro, não é? Que trouxe Lázaro à vida depois de tantos dias. Então ficou marcado para toda a humanidade aquela passagem de Jesus, não é? Bom, Jesus foi interrogado, dizia assim: ó, aí fora tem os teus irmãos, aí que vão te pegar, hein, rapaz? Falou: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Lembram disso? Sabe o que ele estava falando? Da família espiritual. Não é só a família consanguínea, porque a gente tem pessoas que a gente ama tanto, às vezes nem é tão conhecido da gente, tem um amor por aquela pessoa, a gente quer chamar ele para todos os eventos da gente, quer estar com ele sempre junto com a gente. É uma maravilha. Então, ele ensinou a família espiritual que todos nós temos.
não é? Que beleza que é isso. É, quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, isso aí. Não dá para diminuir a vida, o valor familiar, mas nós temos que elevar ele à fraternidade universal. Então é assim, satisfação, não é? Uma coisa que a gente sente falta, assim, de vez em quando a gente sente essa falta, sabe qual que é? A gente sente falta que a maioria das pessoas de alta relevância, ninguém conhece a mãe. Alguém sabe o nome da mãe do Elon Musk, por exemplo? Alguém sabe o nome da mãe do Donald Trump? Sabe o nome da mãe do Luiz Inácio? Do, do Jair Messias? Alguém sabe o nome dessas mães? Alguém sabe o nome de alguma dessas mães? Não é? E aí? A gente tem que pensar em torno de família, não é? E as mães se apagam para os filhos poderem avançarem, não é? Bom, é na família também que a gente vai construindo o caráter. Na família. Assim, um observando o outro, olha que coisa legal, né? No dia a dia, o pai, a mãe, a forma de comportar-se. E o interessante é que até o cachorro pega, ou vamos falar dos pets agora, sempre com muito amor para a gente não ter nenhum problema, né? Então, o cachorro pega o jeito da família. Aí você olha para ele assim, ele parece um pouco com o pai, com a mãe, com as crianças, né? O jeitão dele, o jeito que ele olha, assim, né? Não é interessante isso? Aí você vai brincar com ele brinca mais ou menos como brinca as crianças da casa. Olha que coisa, não é? Então, e ele tem as mesmas, as mesmas, como é que, o mesmo comportamento do pai quando fica bravo, assim, sabe? Se mexe com ele, dá um susto nele, ele fica bravo, assim, porque o pai também fica bravo quando assusta. Essas coisas, ele pega, né, o ritmo da família. Imagine os nossos filhos, né? Como que eles seguem as nossas diretrizes, os nossos caminhos. Por isso que a gente precisa andar o quanto possível na linha mais estreita e reta possível. Nem sempre é possível, mas a gente precisa aprender a andar porque tem muita gente vindo atrás da gente, né? Bom, então os pais têm por missão fazer os filhos progredirem moralmente. Oh, que dureza que é isso, né? Vocês já viram o pai que é inferior moralmente que o filho? Tem casos, hoje em dia é muito mais comum do que antigamente. Antigamente era muito difícil. Mas hoje é muito mais comum o filho que vai lá, cuida do pai, às vezes tira o pai do álcool, tira o pai do bar, leva para casa, sabe? Ajuda ele, tem condições diferentes para ele, não é? Bom, e o que é educar? Dar exemplo, ensinar o perdão, acertar o evangelho, conduzi-lo para o evangelho. Olha que bonitinho que é isso, né? Livrar ele de vícios, incentivar virtudes. Que fazem com os filhos? Não vou dizer que a gente faz, mas muita gente faz, né? Diminui, nomes impróprios, nomes de baixo calão, sempre põe ele para baixo, sabe? Isso que a gente costuma fazer com os filhos, né? Dificilmente a gente consegue ajudá-los a ver de uma forma maior, melhor, mais para cima, ensinar eles a avançarem, a ficarem destemidos, a enfrentarem. Então, a ideia é essa, não é? Conduzir pelo Evangelho, livrar dos vícios, incentivar virtudes, ajudar a disciplina, uma disciplina amorosa, porque a disciplina amorosa é uma forma de caridade. O Chico dizia uma coisa que era muito interessante, que depois de muitos anos que eu ouvi isso, falava assim que a gente, quando for corrigir alguém, alguma pessoa, alguma situação, precisa fazer isso com amor, porque senão não resolve nada. Se você for na base do espeto, a pessoa não aprende. Aliás, muitas vezes ela se volta contra você. E faz, às vezes, até pior para dizer que é se autoafirmar, né? Então, disciplinar com amor, corrigir com amor, isso a gente tem que fazer em família. E não é só com os filhos, né? Às vezes, marido e mulher se respeitarem, sabe? Esse negócio de palavrinhas infelizes, essas coisas, diminuir a pessoa na frente das outras pessoas, isso é muito ruim. Então, se tem alguma pendência, conversar, ter a hora certa de conversar, numa hora reservada entre o casal. Olha, aconteceu isso, não achei muito legal, não acho muito legal quando acontece isso, fico chateado. E não cria aquela discussão, palavra de baixo calão com o outro, um negócio horrível, não é? Muito ruim mesmo. Bom,
o lar moderno enfrenta hoje, a gente enfrenta coisas, desafios, não é? Conflitos geracionais, é assim, não é? A gente tem uma forma de ser e os nossos filhos sempre acham que a gente é atrasado, né? É um perfeito imbecil, não é? Nossos filhos sempre pensam isso da gente, não é assim? A gente mais ou menos, a gente não pensava isso porque eu não sei o que acontecia, mas os nossos pais, nossas mães conseguiam ler os nossos pensamentos. Era perigoso pensar alguma coisa contra eles. Mas hoje em dia, essa tal liberdade, né? Eles pensam e falam ainda, né? "Ah, você não sabe nada, deixa que eu cuido disso, né? Quer dizer, mas enfim, não é? A gente releva e segue à frente, porque é um desafio de gerações e parece assim. Antigamente, os saltos de evolução eram menores. Então, se vocês perceberem nos últimos 20 anos, 30 anos, o salto que houve nas coisas, nas situações, foi uma coisa gigantesca. Ou os pais não sabem como lidar com essa história de eletrônico. Não sabe qual é a idade real, ideal para que ele possa movimentar, manusear aquilo, não sabe se ele pode levar para a escola, se não pode. Sabe? A gente ainda não consegue. Esse é o tipo de coisa, um conflito que a gente tem. A gente não sabe como lidar com isso, não é? Bom, outro conflito são os desvios afetivos, ausência de diálogo, individualismo, não é? Quer dizer, as pessoas pensando só em si mesmo, ensina, né, aqueles que estão ao redor a pensar só no próprio umbigo. Isso também é muito perigoso. Mas a doutrina espírita ajuda a gente, porque ela convida a gente tolerância, entendimento, perdão. A doutrina espírita ensina isso pra gente. Compreensão, amor, não é? Ah, o Emmanuel fala assim no livro Jesus no Lar: ajuda o teu lar para que teu lar te ajude. Nós estamos nos sentindo carentes no lar, com dificuldades em casa, nós talvez não estejamos ajudando o nosso lar como a gente deveria. Talvez esteja acontecendo isso, né? Convida a prece em casa através do Evangelho no lar. O Evangelho pode aproximar a gente pode fazer uma conversa na mesa, a gente pode trazê-los para 1 minuto, 5 minutos, 10, 15 minutinhos de entendimento. Isso é uma coisa muito bacana que a gente pode fazer, não é? Ah, o Chico dizia que um lar com evangelho é sempre um foco de luz. Bom, a família é a base da evolução espiritual. Então a gente precisa, não tem jeito. Nós estamos aqui por causa de uma família. A gente vê hoje tantos casais, tantos homens e mulheres solteiros que não querem formar família, não querem ter um casamento, não querem ter filhos, não é? Mas isso é um problema, né? Porque a família que vai dar para a gente a sustentação. É muito confortável para a gente viver só pensando na gente, né? Com todo o respeito. É mais ou menos que nem um mendigo, né? Ele só se preocupa com a comidinha dele diariamente e acabou. É isso que a preocupação dele é essa. Mas nós estamos aqui em tarefas muito maiores, viu, gente? Nós temos pessoas a orientar, a ajudar, a progredir. Ah, mas eu já faço isso, sou professor. Maravilha, você tá no caminho certo. Ah, mas eu já faço isso porque eu cuido de. Tá certo, continua, firme. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ajudar uns aos outros. É isso que nós precisamos fazer. Usar a nossa melhor parte para favorecer as pessoas. Que eu sei fazer bolo, faz bolo então. Sabe fazer brigadeiro? Faz brigadeiro, ensina alguém a fazer. Tem um amigo meu que estava com um encanador em casa e faltou uma peça porque era feriado. Ele me ligou e falou isso. É feriado, precisa comprar o reparo da válvula, mas aonde que vai comprar, né? Aí disse que o encanador ensinou ele como é que ele ia trocar o reparo da válvula. Olha só, né? Beleza. Então, você sabe ensinar a trocar o reparo da válvula? Ensina, mas tem que fazer alguma coisa, tá certo? Alguma coisa, não é? Então, é o lugar onde a gente aprende a ser melhor. É o cadinho aonde nós podemos ser lapidados. O lar é o cadinho. Cadinho é aquele lugar que coloca o ouro e põe fogo assim para derreter o ouro. Então, esse é o cadinho. Bom, mas que nós façamos muita força, não é fácil, mas que a gente faça muita força para respeitar diferenças, aceitar os que pensam diferente, perdoar ao invés de ferir, amar mesmo quando isso custa para a gente, né? Então, essa é a ideia,
Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos sair daqui melhores, mas, como eu disse, não confie nos expositores, viu? São pessoas perigosas e vocês têm que conferir tudo isso através da nossa literatura, se não comprada, emprestada, alugada de algum jeito, tá certo? Porque nós precisamos aprender a doutrina espírita nessa encarnação. Nós vamos chegar do outro lado da vida, né, Vanderlei? Dizer assim, o que você aprendeu lá? Aprendi um pouco da doutrina, já valeu alguma coisa. O que você leu lá de bom? Eu assisti mais de 7.000 palestras. Não vai resolver muita coisa não, viu? Não vai resolver muita coisa não. Quantos passes você deu? Você recebeu? Eu recebi mais de 10.000 passes. Meu Deus do céu. 10.000 passes. Faça uma conta, 500 passes por ano, 10 anos são 5.000, né? 20 anos são 10.000, 40 anos são 20.000 passes, né? Já recebi 20.000, Paulão. Olha, é isso aí. Homenagem de Natal, porque provavelmente não volte mais esse ano, né? Então, ante o Natal, Jesus, aqui agradecemos o progresso da terra em esplendores, desde o mar vasculhado às alturas imensas em que o homem pesquisa os mundos exteriores. Entretanto, perdoa-me se em prece tem os quadros de dor que me aparece, as crianças sem lar, os velhinhos no escuro das calçadas que morrem por uma réstia de sol. Induze-nos, Senhor, a buscar todos eles, os tutelados teus, nossos próprios irmãos, e a fim de auxiliá-los como estejam, ensina-nos, Jesus, a unir as nossas mãos. Natal, Feliz Natal, todos cantamos, ao coro fraternal de todas as igrejas. Bendito seja Deus que te enviou à terra, mestre do coração, bendito sejas. Muito obrigado. Um ótimo final de ano e até o ano que vem, se Deus quiser.